Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Damos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, do dia 14 de dezembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelatimeira, como presidente. Não temos sustentações nessa sessão e nós vamos julgar dos itens 22 a 52. Vamos iniciar pelo item número 22, que é referente a Pilkington Brasil Limitada, e o conselheiro é o Dr. Breno do Carmo Moreira Vieira. Obrigado, presidente. Eu acredito que eu já deixei na pasta T. Para mim não está aparecendo não, Breno, está vazio. Ué, está vazio? Ué? Está vazio. Breno, a gente vai julgar em conjunto ou cada um? Ué, gente, e para mim está aparecendo na pasta T. Não, está vazio. Eu acredito que eu tenha deixado na pasta T todo mundo. Sumiu. Você não copiou no próprio HD, não? Marcão, o que você fez aí, Marcão? Não, mas peraí, eu já copiei rapidinho, só o artigo em Word. Ué. Deixa eu procurar aqui também. Mas eu tinha sido bom. A primeira coisa que eu faço no dia mas já está mais concluído aqui. Presidente, dos 5 processos, Sim. Um é diferente, de modo que eu proponho uma resolução, e os outros 4, 2 são de um tipo, 2 são de outro. Então... Vamos julgar um conjunto ou começamos com 22 normal? Não, pode ser com 22 normal, presidente. Tá lá, vê se agora está lá na pasta. Copiei de novo. Eu não coloquei o arquivo em PDF inteiro, porque ele é muito grande, é mais de 40 gigas, tá? Megas, quer dizer. Eu acho que para facilitar a compreensão e leitura de todos, é mais fácil que o voto que eu vou dar para o caso é o que está escrito na resolução, porém, o voto que está grifado, que eu sempre tenho o costume de fazer, é o voto do item 22 que não está escrito em resolução. Então, se quiserem acompanhar pelo que está pelo que está grifado e o que dá para ver melhor, tá? O que não é resolução, Breno, que tem 2, número 22. Pode abrir o que não é resolução. Aí, quando passar para a parte do voto em si, aí é um outro caso. Só mesmo para facilitar a leitura de todos, porque é um caso que, até confesso que eu tive um pouco de dificuldade, porque ele é bem extenso, algumas matérias que eu ainda não tinha relatado. Então, inclusive, caso os colegas vejam que eu falhei em algum ponto, eu peço-lhes vênia e compreensão nesse ponto. Só um instantinho. Pronto, presidente. Nesse caso do item 22, um pedido de ressarcimento de IPI atrelado a uma DECOMP, né, em que a fiscalização lavrou o TVF para relatar que a empresa industrializava vidros temperados e laminados, com componentes de dimensões e formatos que permitam sua aplicação em veículos, classificação fiscal na TIP. Com base com essas características da atuação da empresa, a fiscalização apurou o aproveitamento indevido de crédito, que glosou, aí partiu para as glosas, de crédito sobre IPI destacado em notas fiscais, de aquisição de insumos que deveriam ser emitidos obrigatoriamente com suspensão do IPI, ou seja, esse tema também será abordado nos outros casos, que é aquela questão da obrigatória, se a suspensão do IPI ela é classificada como algo facultativo obrigatório, os créditos escriturados no RAIP sob o título de artigo 14 da INSRF 2197, abatimentos, referente à nota de débitos emitida por clientes em decorrência de diferença de preço ou quantidade de peças, e usou ainda o crédito decorrente de aquisições de produtos não considerados como insumos,
E ainda créditos relativos à devolução ou retorno de mercadorias com os respectivos CFOPs, mas que não foram devidamente reinseridos no controle de estoques. Uma questão, nesse caso, obviamente, estrita à escrituração dos livros. E o crédito IPI atinente à transferência de ativo imobilizado. Também houve, segundo a fiscalização, créditos que, apesar de mantidos na escrituração fiscal, não passíveis de ressarcimento, pois que decorrentes, por exemplo, de devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Então, eu continuo utilizando o relatório da DRJ, em que fala que, realizados os ajustes dos créditos, a fiscalização refez a escrituração fiscal do contribuinte, onde concluiu que não havia saldo credor a ressarcir. O TVF foi totalmente acatado, com base no pronunciamento da fiscalização, foi proferido despacho decisório. Pela que, em ocasião subsequente, o contribuinte apresentou sua manifestação de conformidade, alegando preliminarmente a violação da verdade material, porque a autoridade fiscal elaborou seu lançamento unicamente com base em presunção omnes. A fiscalização partiu do indício de que todas as operações de aquisição, de importação no mercado interno foram de estabelecimento industrial e não se estabelecendo equiparado. E todos os produtos fabricados tiveram como destino a fabricação de veículos autopropulsados. Veículo, então, é aquela indústria que faz vidro de carro, né? Entretanto, havia aquisições que não se enquadravam na condição para a suspensão do IPI. Já no mérito, ele contesta cada uma das glosas, ele fala que as vendas foram realizadas não somente para estabelecimentos industriais, mas também para revendedores, para abastecimento direto dos clientes. Ele ainda contesta a questão da devolução das mercadorias, alegando que, tendo ocorrido a efetiva entrada de mercadorias em seu estabelecimento, quando muito, teria cumprido a obrigação meramente acessória, de não escriturar o livro de controle e produção do estoque, cujo descumprimento acarretaria unicamente a aplicação de multa pecuniária correspondente. Outra glosa de créditos do estorno de débitos ignorou, ele falou que a DRJ ignorou que o recorrente pagou novamente o IPI na etapa seguinte a mesma operação, logo sobre o mesmo fato gerador quando o cliente emite a própria nota de crédito. O contribuinte ainda contestou o que chamou de glosa de créditos não passivos de ressarcimento, querendo se referir à reclassificação de créditos decorrentes da aquisição de mercadorias para revenda, alegando que a fiscalização não fez o devido levantamento, cruzamento entre essas aquisições e os produtos fabricados e vendidos, o que tornou, mais uma vez, precária a peça acusatória. Por fim, o contribuinte protestou pela formação de provas de diligência e perícia para comprovar suas alegações. Foi acatada a questão da diligência, de modo que o processo retornou à unidade de origem para que tudo fosse revisto, porque o processo, como vocês podem ver, é bastante extenso, realmente tem muito argumento material, e enfim, aí a DRJ proferiu seu voto nos estritos termos daqueles apontados pela diligência. Portanto, ele conferiu parcial provimento. Nos 5 casos, 3 tiveram parcial provimento, e 2 tiveram o provimento negado. Foram improcedentes e 2 foram procedentes em parte. Transcrevo a emenda da DRJ e já em recurso voluntário, eu fiz questão aqui de transcrever no relatório esses itens, até porque eles se assemelham bastante, presidente, um caso com o outro, então acho que isso daí acaba por agilizar e eu não preciso rever todos esses pontos também nas ocasiões vindouras. O contribuinte sustenta a venulidade da decisão da DRJ, em virtude de mudança de critério das autoridades administrativas. Ele fala que quando o processo chegou na DRJ, a autoridade de piso inovou em sua fundamentação, trazendo argumentos distintos daqueles apresentados desde o despacho decisório. A ausência de motivação válida
em que ele faz uso basicamente da teoria dos motivos determinantes e alegando um auferimento aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e verdade material. Já no mérito, ele alega que a suspensão do IPI em questão, por se tratar de benefício fiscal, optativo e não obrigatória. Então, a hermenêutica decorre da intelecção do artigo 5º da Lei nº 9826 de 99 e artigo 29 da Lei 10.637 de 2002, os quais conferem o direito e não o dever ao contribuinte. Sustenta ainda que a Constituição não condiciona a manutenção do crédito IPI nas entradas de mercadorias no estabelecimento a uma subsequente operação tributável. Nesses termos, negar o creditamento ao imposto pago no desembaraço aduaneiro suportado nas aquisições do mercado interno significaria contrariar o princípio constitucional da não cumulatividade. Ademais, se houve algum equívoco da fiscalização, não houve erro de fato, mas sim erro de direito, que impediria a revisão do lançamento em si. Por fim, alega que, caso mantida a interpretação do fisco, a configuração de recolhimento indevido de IPI pago no desembaraço aduaneiro, ou seja, pagamento indevido. Em seguida, ele alega ainda como indevida a glosa do crédito por devoluções, por falta de estruturação no livro de controle de produção do estoque, de modo que, quando muito, o recorrente teria descumprido uma obrigação acessória, conforme eu relatei agora há pouco. No tópico subsequente, o contribuinte alega ser indevida a glosa de créditos oriundas de estornos de débitos de abatimentos. Assim, a fiscalização teria glosado o crédito registrado pela recorrente em razão da nota de débito emitida pelo cliente, mas ignorado o novo pagamento do IPI na etapa subsequente da mesma operação. Já quanto à glosa de crédito de produtos não considerados como insumos, aí essa é a diferença desse caso dos outros 4, tá? A recorrente entende devidos o creditamento sobre o suporte de rodízio de corte e eixo para rodízio de corte, sendo que carece de fundamentação legal a perspectiva encampada pela fiscalização. Alega que tais equipamentos são essenciais na fabricação de vidros automotivos e, por suas características, não são classificáveis como bens do ativo imobilizado. Ressalto que a jurisprudência do STJ entende como legítimo o direito de crédito do IPI nas aquisições de materiais intermediários que se consomem paulatinamente no processo produtivo. Basicamente, esse é o relatório, presidente. Destaco aos colegas que essa questão dos insumos, tá, ela é unicamente alegada nesse processo aqui. Tá? Então, esse é o relatório, presidente. Obrigado. Muito obrigada, Breno. Alguma questão? Só confirmando, por favor, crédito básico do IPI, né? Não é crédito presumido do IPI. Isso mesmo, Hernão. Ok, obrigado. Só para me guiar aqui, você disse que esse é o único que tem a questão do insumo, isso? Essa é a única questão do insumo. E veja que... Acho que eu me perdi aqui, eu comecei a acompanhar, e as matérias eram idênticas. Aí, de repente, você falou dos insumos, aí eu acho que eu abri o errado. Não, mas esse é o único, Marcelo, esse é o único. Assim, então, mas qual é o número desse que você leu? Esse é o item 22. Pode ver lá, 22, tracinho resolução. Breno, o que é comum nos outros? É a questão da aquisição com suspensão? Mas tem 22 aqui. O que é comum nos outros... Não é resolução. Oi? Perdão, presidente. Ele falou que tem 222, não é o resolução. Não é o resolução, é para abrir a resolução, Marcelo. É para abrir a resolução? Isso. Em Salvador, o que é comum nos outros casos, cara, o item 1, é a obrigatoriedade da suspensão no IPI, tanto é que eu até fiz ali aquele quadrinho de mérito que eu gosto de fazer, né, para facilitar a leitura. A questão da não cumulatividade do IPI, tá? Glosa do crédito por devoluções por falta de estruturação do livro de controle de produção de estoque, tá? Glosa de crédito oriundas de estornos de débitos e abatimentos e glosa de crédito, esse aqui é do insumo. São esses 4 tópicos, cara, sendo que um deles
um deles aqui, eu acho que é o item 27, ele tem mais 2 outros pontos, mas aí, Salvador, eu prefiro ver na hora lá. Ok. Porque ele... Esse aqui é o único que tem essa questão do disco de corte, esse negócio aqui. Isso, esse é o único. Rodízio de corte, rodízio suporte. Esse é o único. Aí, esse que você leu o relatório agora, você leu pelo arquivo 22 normal. Agora é para abrir a resolução para ver o voto, é isso? Isso. É porque o relatório é o mesmo. É porque nesse dali eu deixei grifado em amarelo, porque eu acho que facilita para vocês. Então agora você vai prosseguir pelo arquivo que é a resolução. Resolução. O relatório ele é idêntico, sem mudar uma coisa. Tá bom. Eu conheço do recurso das nulidades, presidente, a despeito desse caso específico, ele não classificar como uma preliminar per se, eu estou apreciando como se preliminar fosse, tendo em vista o impacto que esses tópicos teriam no mérito. Tá? Eu coloco aqui que, conforme relatado, o contribuinte alega haver nulidade do acordo da DRJ, decorrente da alteração do critério jurídico do lançamento. Contudo, sua percepção não merece guarida. Os argumentos trazidos no voto de piso não precisam refletir ipsis literis aquilo que foi relatado no despacho decisório. Ademais, a fundamentação outrora carreada na primeira instância exibe, em verdade, um inegável zelo em responder às vertentes defensivas apresentadas na manifestação de inconformidade. Portanto, causa espécie a insurgência contra a dialética processual, a qual justamente robustece a motivação dos atos administrativos e oferece ao administrado um amplo debate acerca do direito por ele vindicado. Logo, o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da legalidade desde sua gênese. Nesse aspecto, tanto a análise da unidade de origem quanto o acórdão da DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo seus respectivos teores todas as informações necessárias à defesa do contribuinte e a perfeita intelecção casuística. Somando-se a isso, o recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235. Ademais, reitero que as argumentações exibidas na fundamentação do voto condutor do acordo de piso não adicionaram qualquer inovação ao tema per se. Dito de outro modo, o contribuinte dispunha de pleno conhecimento a respeito de todos os vértices da casuística. Tanto assim e teceu sua defesa de forma muito bem elaborada e com teses inerentes à matéria em debate. É de se concluir inequivocamente que o presente processo administrativo respeitou por completo todo o regramento normativo, quer-se livre de máculas inerentes ao direito de defesa, tampouco inovou nos critérios jurídicos do lançamento. Então, eu ultrapasso essa preliminar, presidente. Com relação esse caso é diferente, eu estou propondo uma resolução, porque como ele abordou a questão do conceito da questão de insumo, né, e como há também o debate se é ou não bem de ativo mobilizado, né, isso não foi aprofundado na instância quo, e tendo em vista que tanto o despacho decisório quanto o acordo da DRJ foram proferidos antes do RESP, em 221.170, seguindo os precedentes dessa turma, presidente, eu estou optando por baixar o caso em diligência. Eu sei que é um tema acalorado aqui na nossa discussão, mas é a solução que eu vejo, porque senão a gente teria que bipartir o julgamento do caso. Oi, Salvador, desculpa, cara. Não, eu fiquei na dúvida aqui, porque você estava baixando em diligência por conta do conceito de insumo do PIS/COFINS? Não, ele está falando da questão de bens de bens do o eixo de corte e o... Isso. Então, mas o que a... Porque ele fala, cara, ele não deixa claro, Salvador, na fundamentação dele, se isso daí é um bem de ativo mobilizado, se não é, se isso daí é algo de curta duração, se não é, se isso é, qual critério de essencialidade, relevância, entendeu? Então, assim, não tem como dizer se isso daí é um bem desculpa, minha cabeça hoje está... Ativo mobilizado.
Exatamente. Obrigado. A gente não está misturando os insumos, porque o caso não é de IPI. O caso é de IPI. Ele faz uma salada, Salvador. Faz uma salada, cara. Doutor Breno, você não acha que caberia o contribuinte ter provado ou trazer documentos provando que não é bem do ativo mobilizado? Eu acho, Zedão, eu acho que sim, tá? Assim, mas assim, há uma discussão na nossa turma, né, a respeito da possibilidade do contribuinte trazer em momento posterior. Eu pessoalmente adoto a vertente de que se o contribuinte não trouxe nem recurso voluntário, né, que ele poderia ter feito em ocasião posterior, eu não baixaria o caso em diligência, eu não pediria outra diligência. Mas eu sei que é um caso, como que eu sei que é uma matéria muito controvertida aqui na turma, e como também a decisão foi feita antes do RESP, eu fiquei nessa dúvida, tá? Tanto é que, por esse motivo que eu fiz... Mas o resto que você está falando seria o do PIS e COFINS? Da PIS e COFINS, isso mesmo. Mas ele mistura, assim, o caso eu demorei, assim, alguns dias para... Para o IPI, a gente tem o repetitivo próprio, né? O repetitivo fala que tem que se desgastar totalmente no processo produtivo. Isso. Do ministro Luiz Fux. Então, se fosse caso de pedir alguma diligência, não era nem com base na questão da essencialidade, é questão do consumo inteiro no processo produtivo, que é isso que o repetitivo do IPI fala, entendeu? E até mesmo parecer da Receita. Então, a gente até usou, eu lembro que eu até usei o exemplo com você daqueles fornos refratários, sabe? Isso mesmo. Eu usei o paradigma errado, assim mesmo, eu estou vendo aqui, cara. É aquele lá que felizmente ou infelizmente, para fins de IPI, o insumo é só aquele que se desgasta totalmente. Não adianta desgastar um mês depois ou 12 meses só, mesmo antes de se tornar um ativo mobilizado, entendeu? Tem que ser um consumo integral e imediato, segundo a interpretação do STJ, de um acórdão que nos vincula. Então, eu usei o paradigma errado, eu confesso. Mas usando o paradigma do IPI, ainda fica a dúvida? Fica sim, fica sim. Fica sim, com certeza. Aí você quer a diligência sua seria então para o cara provar, demonstrar que é gasto imediatamente em contato com os produtos de fabricação. Isso mesmo. Porque ele não... Tem que mudar aqui, porque você colocou a questão da essencialidade. Não, tem que mudar, Salvador. A partir do pressuposto... Outro pressuposto, amigo. Confesso que eu me embaralhei aqui. Felizmente, se mira nisso. Consegui corrigir a tempo. E vocês sabem que eu sou enjoado com essa coisa de diligência. Eu não gosto de pedir diligência. Eu acho que, inclusive, que essa é o primeiro ou segundo pedido de resolução que eu faço. Breno, mas se a fiscalização já colocou que a glosa foi porque não se desgasta no processo produtivo, aí não precisaria fazer diligência, ela colocou isso? Porque se ela glosou porque não se consumia no processo produtivo, está de acordo com o repetitivo, entendeu? Aí a gente não teria que fazer nenhuma investigação. Né? Porque quando a glosa é por um motivo diferente, e aí a gente tem esse repetitivo atualmente, a gente pode tentar trazer a coisa pro equânime, mas se já na origem a Receita falou, olha, gloso porque não se integra ao processo, aí realmente está correto, está coerente com o repetitivo. Deixa eu ver aqui no acórdão do DRJ. Posso pedir vista? Eu acho que é conveniente. Olha só, Marcelo. Vai lá. Breno. Também. Oi. Aqui, quando você fez um breve resumo aqui das alegações no final do seu relatório, você diz assim: a recorrente entende devidos o creditamento sob suporte de rodízio de corte e eixo para rodízio de corte,
alega que tais equipamentos são essenciais na fabricação de vidros automotivos. E, por conta de suas características, não são bens imobilizados. Ponto. E aí, você está querendo converter o julgamento em diligência para que o contribuinte tenha a oportunidade de provar que não é um imobilizado? Porque, veja só, a gente tem dois lados aí. Eu acho que a gente precisa ver, a fiscalização reuniu elementos para dizer que era imobilizado? Esse é o ponto número 1. Se a fiscalização reuniu esses elementos, se foi a contabilidade do cliente, se viu as características do bem, né, disse, não, esse bem é utilizado na produção, tem vida útil superior a 1 ano, portanto, é um imobilizado. Então, se a fiscalização reuniu essas características, então caberia ao contribuinte que alega ter o direito do crédito de provar o contrário, dizer não, eu não registrei no imobilizado, ele não tem vida útil superior a 1 ano, o desgaste dele é imediato e, portanto, ele não é um imobilizado. Ou então ele poderia ter trazido, e aí a gente poderia até ter uma discussão na turma em relação à preclusão processual, mas ele poderia ter trazido em segunda instância, algum elemento adicional, um laudo técnico, alguma coisa que não tivesse sido analisada nas outras instâncias, ou tivesse sido analisada, por exemplo, em primeira instância, porém a conclusão gerasse algum tipo de dúvida. Porque se a questão é simplesmente o seguinte, a fiscalização afirma que é imobilizado e ele afirma que não é imobilizado, a gente precisa ver qual é o fundamento de cada uma das partes. Eu acho que aqui não é questão de diligência. Se a fiscalização disse é imobilizado, então temos que abrir o termo de verificação fiscal e ver qual é o fundamento, qual foi a motivação do ato administrativo. Se ele não foi motivado, a gente dá provimento aqui e diz que é um vício material aqui, falta de motivação. Se o ato administrativo foi motivado, a gente vai analisar para ver se essa motivação está em conformidade com a legislação do IPI e com a legislação societária e doutrina contábil, classificando o elemento como imobilizado. Agora, o cara simplesmente dizer que é um elemento essencial, todo ativo imobilizado é essencial. Isso também. Entendeu? E agora ele precisa ter trazido outros elementos para provar que não é. Se ele não trouxe elemento nenhum, meu amigo, né, o passo número 1 o auto de infração foi devidamente motivado. Se ele foi devidamente motivado e o contribuinte não trouxe prova, aí é caso para a gente negar provimento, na minha opinião. Mas essa discussão, ela não some um pouco, porque, veja, mesmo que não seja ativo imobilizado, mas não se consumir completamente no processo produtivo, não vai ser insumo. Eu acho que a pesquisa fez menção a isso. A gente tem que procurar qual é o elemento que o contribuinte trouxe para dizer que isso é um insumo, entendeu? E aqui, Breno, o que você está propondo é dar mais uma oportunidade para o contribuinte trazer elementos aos autos para provar as alegações que ele apresentou. Desculpa, aí eu acho que não é o caso, entendeu? Eu acho que se os elementos não estão nos autos, eu acho que não é caso da gente converter em diligência para trazer elementos novos aos autos. Isso não me parece. Agora, essa afirmação da fiscalização de que é um imobilizado, a gente tem que investigar, abrir o termo de verificação fiscal e ver qual é o fundamento. 489, a fiscalização diz que tem o tratamento na página 489, a fiscalizada, isso está no termo de verificação fiscal. A fiscalizada apresentou a justificativa com desenho de produtos adquiridos, bem como com as características desses produtos. Segundo a recorrente, o suporte para o rodízio de corte consiste em parte integrante do conjunto de corte utilizada como apoio do rodízio de corte dos vidros. O eixo para rodízio de corte consiste em mecanismo integrante
o conjunto de corte responsável pelo movimento giratório do rodízio de corte. O rodízio de corte consiste em peça que compõe o conjunto de corte com ponteiras de diamante ou metal duro utilizado para cortar vidros. O cortador manual consiste em ferramenta com pontas de diamante ou metal duro utilizado para cortar, riscar o vidro. E, por fim, o rolete consiste em ferramenta de sílica fundida utilizada como esteira transportadora das chapas de vidro de matéria-prima durante as diversas etapas do processo. Verificamos que há produtos adquiridos que não constituem matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Não se incorpora um novo produto, não se consome em processo de esterilização, de modo que não existem, em consequência, os requisitos básicos para garantir o direito ao crédito de IPI. Então ele não classificou como imobilizado. Ele disse que não é insumo. Então é um pouco diferente. Isso, então é um pouco diferente. Ele fala assim, que podem ser creditados do IPI relativo à matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se aqueles que, embora não se desgastando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendido entre os bens do ativo permanente. Ele tem que se desintegrar no processo, ou seja, reduz bastante. O repetitivo, esse repetitivo, ele ratifica, na verdade, o parecer normativo. Ele fala também, fala com outras palavras, mas ele ratifica. O que a gente precisa ver se integram ativo, então, a aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final, ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização, não gera direito ao crédito de IPI. É o 1.075.508. Mais uma vez, eu acho que a gente deveria, esse processo deveria ser um pedido uma vista, aí de repente, é uma sugestão, tá, doutor Breno? De repente o doutor Breno reexaminar essa questão e ver quais foram os argumentos da fiscalização para dizer que não é insumo e quais os contra-argumentos para dizer que são insumos. A gente não está diante de uma questão de imobilizado, não há nenhuma dúvida de que a decisão do STJ sobre o PIS e COFINS não se aplica ao caso, tá? A gente tem um outro repetitivo, mas aqui nem é aplicação de repetitivo, isso aí está desde o 4.502 lá de 64, e a gente vê se isso é insumo ou não é insumo. E aí a gente precisa ver, mais uma vez, se o fisco fundamentou adequadamente e, por outro lado, se o contribuinte contra-argumentou. Aqui eu não estou vendo ainda condições, pelo menos não me sinto confortável para votar a respeito desse assunto. Acho que isso deveria sair numa vista, doutor Breno, e você reexaminar essa questão aqui para ver quais foram os argumentos de ambas das duas partes, né, ter como parâmetro o outro. Acho que nem precisa desse repetitivo nem nada, mas enfim, e não precisa examinar o conceito de insumo da legislação do IPI, do 4.502/64, e partir para a conclusão. Eu acho que essa é uma minha sugestão. Não, é muito válido, doutor Marcelo. Inclusive, agradeço demais a sua colocação. Tem uma... Parafraseando aí o Luhmann, quando ele fala que às vezes você está tão perdido na selva que você não vê a árvore, né? E assim, eu acho que eu fui tão focado nessa questão do processual em si, né? Enfim, da solução que eu acharia mais correta encontrar, que eu acabei realmente essas questões aí são, na verdade, basais. Eu acho que ficou a contento aqui para análise de todos. Então, e além disso, aí, Salvador, esse caso, como ele se assemelha, é basicamente idêntico aos itens 23 e 25. Então, assim, é uma vista que Não, mas esse problema do insumo dessa glosa é só nesse, né? É só nesse, mas eu acho que ficaria mais seguro, Salvador, se fosse nos outros, que como são matérias muito entrelaçadas, eu acho que ficaria mais, se você me permite, amigo, essa... Vai ser uma vista para mim ou vai ser coletiva? Porque senão o Ari, o Marcelo e o Marcão vão ter que votar. Ou o Ari vai pedir vista?
Eu já me sinalizei que ia pedir vista. Eu posso pedir vistas, não tem problema. Assim o doutor Breno tem tempo para pensar melhor sobre o processo. Vamos pedir então 3 desses processos, como que vai ser? Eu acho que são muitos processos, eu acho que a gente não deveria queimar a vista coletiva agora. Tá bom. Eu peço vistas sem problema. Aí de todos? Sim. Todos da PIUC. Então, acho que é melhor. Julga em conjunto. Então, aí tem 22, 23, 24 e 25, é isso? 22, 23... 24, 25 e 27. Isso, 22, 23, 24, 25 e 27, presidente. Tá. Mas aí, Breno, você tem que... não sei se dá para fazer em conjunto ou separado, precisamos do seu voto. Fazemos separadamente ou em conjunto? Pode ser separadamente. Tá. Assim, os processos, o mérito é um tanto quanto parecido, presidente. Então, assim, eu acho que o mérito é bem parecido de todos. A vista é para todos, né? De vista para todos. Se ele está propondo diligência ou negar provimento, tem que ter uma meta. Esse é o ponto. Você quer que a gente vote... Quer dizer, seu voto é comum para quais? O voto ele é comum para os itens... O voto é comum para os itens 22, 23 e 25. Os itens 24 e 27 são diferentes, mas o pano de fundo da matéria ele é igual, sabe? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou anunciar o 22, 23 e 25, você declara seu voto, nós vamos abrir votação e dar andamento, pode ser? Pode ser. Então, nós vamos passar o julgamento dos itens 22, 23 e 25, cuja recorrente é Pilkington Brasil Limitada. Qual o seu voto, por favor? Presidente, nesses termos que falamos, né, o meu voto ele culmina no negar provimento ao recurso voluntário. Ok, muito obrigada. Doutora Ari? Eu vou pedir vistas dos processos. Ok. Então, o doutor Ari pediu vista dos processos 22, 23 e 25. Vamos passar. 24 e 27 separadamente? O 24 e 27, presidente, ele, embora a matéria, o relatório dele, inclusive, é praticamente idêntico aos demais, só que ele tem uma questão que eu suscitei antes, que aí seria, digamos, uma prejudicial para a análise da turma. A análise feita pelo acordo de piso, ela foi muito, digamos, superficial, ela não adentrou ao mérito da causa igual aos outros processos que a gente viu agora há pouco. Então, ele basicamente falou sobre a possibilidade de sobrestamento do processo, nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação, o não ferimento do artigo 20 da IN 600 de 2005, e deferimento do pedido de diligência perícia, ou seja, ele não atacou diretamente aqueles pontos da manifestação de conformidade. Então, como também é a primeira vez que eu vejo esse caso aqui de minha relatoria na turma, nesse tipo de situação, eu fico na dúvida se a turma considera a questão de cerceamento de direito de defesa uma questão de ordem pública, reconhecida ex officio, né? Ou se, porque assim, isso daqui, na minha humilde opinião, presidente, é um caso assim, de inequívoco cerceamento de direito de defesa. Ele realmente não ataca os argumentos veiculados na manifestação de conformidade. Os argumentos ou só a conversão em diligência? Não, os argumentos em si. Entendi. Os méritos. O mérito como um todo. Tanto é que você pega até o voto da DRJ nos outros, tem quase 40 páginas, né? Nesse daí eu acho que são só umas 5, 6 páginas. E ele vai muito nessa parte processual, sabe? Ele não rebate a questão dos... Ele alega que houve cerceamento de defesa, é isso? Não, ele não alega. Aí eu tô levantando, Ari, essa questão. Você está entendendo? Eu não sei como que se posiciona, se é uma questão de ordem pública. Claro que é. Uma questão de ordem... Agora eu me confundi aqui, Breno, agora eu fiquei confuso. O Ari pediu visto em todos os processos. Não, em 3. Nos outros 2 a gente está conversando ainda.
22, qual é o que a gente está falando agora? 24. 24. 24 e 27 são idênticos, Marcelo. A minha sugestão é que analisa para todos, porque a gente analisa todos com mais vagar na próxima sessão em conjunto. Tá bom. Mas a gente precisa... O argumento que a DRJ utilizou não fulmina os outros, não? Não. É diferente, é bem diferente, Samira. Bem diferente. Presidente, meu voto, no caso, era para o cerceamento, para reconhecer a nulidade do acordo DRJ do cerceamento de direito de defesa. Ok. O Zé Adão está sem áudio. Zé Adão, nós não ouvimos. Posso fazer uma colocação? Aqui, pela emenda da DRJ aqui, o fundamento que ela não homologou porque parece que trata de uma DECOMP. Ela não homologou a DECOMP, é sobre o fundamento que o crédito financeiro utilizado, ele também está sendo discutido em outro processo judicial. Aliás, em outro processo administrativo. Então, por conta disso aí, tem que aguardar, ou parece também que é vedado se já foi indeferido em primeira instância pela DRF, é vedado transmitir a DECOMP de processo cujo crédito financeiro já foi indeferido em primeira instância, em DRF. E aqui, então, é importante a gente esclarecer. Essa emenda da J é verdadeira, porque ela está botando, vou ler aqui. É vedado o recebimento do crédito do trimestre calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência do IPI. Ou seja, esse crédito utilizado nessa DECOMP, ele também é objeto de um processo administrativo anterior, imagino. Tem que ser anterior, para poder caber essa emenda deles aí. Então, eu acho que aí não haveria de falar em cerceamento de defesa, a gente levantar. Por quê? Porque o fundamento está claro, ó. Eu não vou te dar, porque esse crédito você já está discutindo lá no processo X. Então, você pode até ter razão, ter direito ao crédito. Mas quanto que vai sobrar para esse processo aqui? Vai sobrar alguma coisa ou não vai sobrar? Vai sobrar integral? Então tem que pesquisar isso daí. Eu entendi o que o Zé Adão falou. Eu só acrescentaria o seguinte: uma vez confirmado, acho que seria caso da gente sobrestar o processo na secretaria para aguardar a decisão do outro, porque os créditos, na verdade, Breno, isso acontece muito aqui na terceira sessão, e a gente já teve algumas, e aqui isso sempre gera uma polêmica aqui na turma, tá? Há muito pouco tempo, acho que foi num processo da Samira, inclusive, que isso gerou polêmica. Se isso aqui é um crédito que está sendo discutido num outro processo que ainda está em aberto, eu acho que seria, essa é a minha opinião, que eu já fui vencido outras vezes aqui, seria sobrestar esse processo até que o outro restasse decidido. Aí, de posse da decisão do outro processo, a gente pode falar sobre a compensação aqui. Mas a gente está falando de coisas diferentes. Uma coisa é o crédito, está sendo discutido, por exemplo, no pedido de ressarcimento, e você tem as compensações vinculadas. Então, enquanto aquele crédito está sendo discutido, você aguarda as compensações. Outra coisa é o que o Zé Adão está falando, porque tem uma proibição expressa no parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 9.430, que fala que não pode ser objeto de compensação aquilo que já foi objeto de um processo administrativo, que foi negada a compensação, ainda que ele não tenha transitado em julgado. Pois é, então, mas... assim, são duas coisas diferentes. Eu sei, é que eu tô aqui tentando valorizar o que o Breno falou, porque a questão da 9.430 é quando você tem uma decisão definitiva. Se é uma decisão... Não é definitiva, não. Mas é isso que está escrito aqui, não, mas no acordo da DRJ está escrito que é uma decisão definitiva. O acordo da DRJ... A redação atual... É verdade o ressarcimento do crédito do trimestre calendário, cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente. Não é definitiva também. Não, tá certo. Aqui... Não, tá certo. Não, eu li rapidamente.
Lá não tem Parágrafo decisão. 3º, inciso 5. Isso. Não, então é aquela... Não tem essa mesma redação. É lá da 9430, isso aí. Não, tá certo, tá certo. Eu li errado aqui, desculpa. É isso aí mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Importante a vista. Para a gente Eu analisar. acho que nesse caso, se for isso mesmo, a DRJ não cerceou a defesa e essa compensação não tinha nem como prosperar já no início. Então, assim, não é uma opção não é cerceamento de defesa. Então, então não seria o caso nem de sobrestalo, então. Certo? Não cabe sobrestamento, não. De negar. Porque se na origem já tivesse sido declarado como compensação não declarada, aí era não conhecimento. Mas aqui, isso não vira nem parte. Isso não devia porque ele carece da própria liquidez e certeza desde o início. Né? Não, isso não devia ter sido. A questão é que o inciso o parágrafo da lei que trata dos casos de compensação não declarada, ele não trata especificamente desse ponto que está no parágrafo 3º, porque o parágrafo 12, que traz as causas de compensação não declarada, são outros, tipo crédito de terceiros, crédito prêmio, são outras coisas. Então, não dá para a gente colocar que deveria ser não declarada. Porque quando são os casos do parágrafo 12, a própria fiscalização coloca não declarada. Nesse caso, é só negar provimento, porque ele não poderia ter feito essa compensação. E aí é só o parágrafo 3º, inciso 5. Está na lei aí, a aplicação da lei. Só uma pergunta, essa discussão aí não deveria ocorrer quando os processos retornassem, porque pelo visto aí vai sair tudo em vista, não é isso? Os três são de acordo. É que essa preliminar desse caso não está parando a análise dos outros, entende? Porque aqui é uma preliminar de outro tipo. Entende? Porque se a compensação em duplicidade aqui que ele está falando for aqueles outros processos, aí sim. Mas a questão lá é a questão material mesmo, direito material. Aqui não. Aqui é uma preliminar processual. É considerado não declarado, sim, a compensação, porque o parágrafo 12 remete ao parágrafo 3º. Meu prejuízo É não declarada a compensação nas hipóteses previstas no parágrafo 3º desse artigo. Então, o parágrafo 3º fala, não pode apresentar uma compensação de ter sido objeto. É não declarada, tinha que ser recurso de ofício, hierárquico, né? Isso não é parte. Isso aí não é parte. Isso aí não está no processo administrativo. Não, a questão é, se a DRJ julgou, a gente pode agora não conhecer, porque eu tenho um caso em que, desde a origem, foi compensação não declarada, aí, obviamente, é não conhecimento, mas nesse caso, ainda que coubesse no inciso 1 do 12, parágrafo 12, a fiscalização seguiu, entendeu? Eu acho que cabe a gente julgar, sim. Eu acho que só negar provimento é melhor. Exatamente, negar provimento. Porque, inclusive, tem um processo exatamente com essa mesma fundamentação que eu estou trabalhando nele. E nesse caso, presidente, então, curvando minha colegialidade e os esclarecimentos da inegável experiência aí do José Adão aí, e da Semiramis, eu acompanho, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, justamente calcado nessa questão do parágrafo 3º. Ok. Eu vou ficar com o Salvador. Eu acho que se isso aqui é hipótese de compensação não declarada, a gente não pode julgar. Eu já vou ficar na linha que eu vou pedir vista, porque eu acho que é melhor a gente analisar todos no mês que vem. Talvez seja. Bom, mas vamos. Mas eu estou na linha. Eu vou até rever aqui. Eu não estou, cara, meu computador aqui, eu não estou conseguindo abrir nada. Toda hora fecha. Isso aqui está uma festa aqui no meu computador. Mas não consegui abrir o processo. Eu acho que corretamente seria isso mesmo. Seria a compensação não declarada. Eu não sei se a gente pode fazer isso agora, porque quem tem que fazer isso é a autoridade. No momento em que chegou até aqui, a gente só nega provimento, entendeu? Porque quem declara quem constitui aquela compensação como não declarada é a autoridade, entende? E se esse não foi o fundamento dela desde a origem, foi outro fundamento, eu acho que a gente não precisa mudar agora, né? Porque acho que até pode fazer parte da fundamentação do voto. Olha, era caso, inclusive, de não ser declarada a compensação.
Mas já que veio, é muito complicado. Eu acho que só mas a gente tem que resolver logo e negar provimento. Eu estou aqui falando sobre o ponto de vista conceitual. A gente tem que negar provimento e acabar com essa história. Isso está errado lá na origem. Mas eu acho que lá embaixo, né, isso uma vez chegada a DRJ deveria ter travado ali mesmo, entendeu? Eu acho que isso na origem devia ter sido considerado não declarada, entendeu? E tem nada ali. Aí, se o contribuinte quisesse alguma coisa, fazia um recurso. Eu acho que como tem o recurso voluntário, acho que é melhor. Eu acho que agora aqui o não conhecimento seria porque isso não está dentro do PAF, entendeu? Agora, jogaram isso para dentro do PAF, uma coisa que não é PAF. Então, vamos negar provimento e acabar com essa história. Jogaram para dentro do processo administrativo algo que não é processo administrativo. Celeridade processual. Então a gente nega provimento porque alguém começou. A gente reforma, né? Aquilo que. Reforma para nada, né, bicho? Normalmente a gente reforma para fazer algo que está certo, né? A gente acabou. Mas que é uma confusão danada. Quem é bom nesse negócio é o doutor Ari. Doutor Ari que. Como eu disse, Marcelo, até peço perdão aos colegas, que assim, eu tive realmente uma dificuldade tremenda de fazer. Mas isso é muito complexo, Breno. Isso aqui é muito chato, são processos antigos, fica tranquilo. Não tem todos nós aqui, outro dia eu trouxe um processo aqui, a gente mudou na hora, fica tranquilo, isso aqui é confuso mesmo, cara. Os processos de compensação tem migranas. Que o relator, ele tem um papel, claro, ó, mas o voto não é seu, o voto é da turma, entendeu? Então, acho que você não deveria se colocar tanta pressão assim, entendeu? E eu também, amanhã eu começo a relatoria dos meus, eu espero a ajuda de vocês em todos também. Porque esse mês também, para mim, foi o caos, assim. A gente está aqui muito para isso, né? Um ajuda o outro. E aí, falando para o José, a turma é o que torna essa turma tão especial e realmente ser a melhor do CAF. É realmente o companheirismo de todos aqui, que não deixa Não, de todos não. Vamos buscar Salvador, que o Salvador não tem esse companheirismo, entendendo? Então, todos menos o Salvador. Ele é doutor, ele pode. Todos menos o Salvador. Principalmente depois que ele fez o doutorado dele. É estranhata, Marcelo. Todos menos o Salvador. Assim, quero registrar. Está tudo bem registrado. Que o Breno é muito generoso, mas eu tenho que sempre lembrar da ovelha negra. Não, Breno, o encaminhamento então está sendo por negar provimento, é isso? Está sendo, mas a presidente... Não, mas vai sair tudo em vista, o Salvador. A Lisiane vai pedir vista nesse. Eu quero fazer uma observação só assim, muito rápida. Essa história da compensação não declarada tem uma discussão muito grande, porque a partir de certo momento surgiu a expressão não declarada na legislação. Existiram declarações de compensação que não puderam ser consideradas não declaradas porque não existia legislação para isso. Então, a lei de 2004, Ari. Então, a lei 11.050 de 2004, a gente está com um processo velho pra caramba, tem um processo de 2002. Então, nesse caso, nessa época, em 2002, não se podia não declarar uma compensação. Tinha que se não homologar mesmo e sujeitar ao PAF. Se for um caso igual a esse, a DRJ agiu corretamente. Agora, se foi depois de 2004, o julgamento desse processo terceiro, aí onde foi julgado o crédito, aí realmente é não declarada. Por isso, vistas são necessárias, é o que eu entendo. Você foi tirador de 2007. Sim, mas tinha, o faturador, mas o processo é 2011, né? Então, realmente, acho que tem uma comida de bola mesmo aí no meio do caminho. E aí, por isso que a gente comentou que para botar realmente definitivo a questão é negar provimento, mas realmente acho que houve uma comida de bola mesmo. Porque de 2004 para 2011 tem bastante tempo, né? E o inciso que remete também é de 2004, o inciso do 12 que remete ao terceiro. Aí, Miramis, dá uma olhada para ver se isso aí é santos. Eu estou sentindo que o Ari está com culpa no cartório. Pode ser. Porque a legislação é uma porcaria.
Acho que o Ayrton não é difícil. Não é difícil. Esses caras de PRDComp são o karma da minha vida e a cruz que eu carrego no carro. Agora com todo mundo, a presidente Adriana, nos eventos que aconteceram há pouquíssimo tempo, ela disse que a gente está operando com esse tipo de processo, porque, primeiro, são muitos, segundo, são velhos em estoque, e a gente não está podendo tratar dos processos maiores, o que é bom para desovar isso tudo. Mas o lote que eu peguei de compensação está daqui para baixo, de encheção, assim, de coisa, sabe? Que o contribuinte fez errado, a legislação mudou. E esse artigo 74... E o pior é que você tomou posse aqui com a gente na terceira, bem já na sessão virtual, onde está sendo distribuído esse tipo de processo. Eu quase que não fiz nada nos últimos meses, a não ser compensação, entendeu? Pois é. Nenhuma outra matéria. Então, eu fiz uma outra classificação fiscal, mas, assim, é só compensação. E vem esse tipo de coisa. E amanhã eu venho com burdoadas, esperem. Aguardem as cenas do próximo capítulo. Teremos hoje. A da 9430 é uma coxa de retalhos tão grande quanto o PiscoFins. Ele foi operado 2.000 vezes, então tem que se estudar esse artigo. É PiscoFins. É difícil, mas não é PiscoFins. Discorda, Ari? Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma coxa de compensação. Não, PiscoFins é inigualável. PiscoFins não tem igual, não tem jeito. Bom, vamos à votação? Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário? Positivo, presidente. E nós estamos falando do itens 24 e 27, né? Então, vamos passar ao julgamento dos itens 24 e 27. A proposta do relator é negar provimento. Doutora Ari? Eu continuo, eu vou pedir vistas de todos esses processos para que eles sejam melhor analisados. Ok, então vou sair com vistas para o doutor Ari. Muito obrigada. Encerramos a votação desses itens. Agora nós temos o item 26, que é de relatoria do doutor Salvador. Com licença, senhora presidente. Sim. Eu queria pedir um favor. Eu estou sem acesso à pasta T, na verdade não estou conseguindo logar no OVPM. Então, nos próximos relatos aí da turma, eu gostaria de receber, se for possível, né, para não atrapalhar o andamento aqui do julgamento, os arquivos por e-mail. Eu estou com o meu e-mail aberto aqui, tá? Até dar uma pausa aí no julgamento e eu ligar para o pessoal do CERF para ver se eu consigo resolver esse problema. Por mim, eu deixo ele na mão. Também. Aconteceu comigo hoje. Eu estou conseguindo acessar o VPN aqui. De uma hora para outra. Eu queria pedir a gentileza da presidente de a gente fazer um intervalinho de uns 5 minutos, por favor. Então, Aí, meu irmão, se vira aí, Marcão, se vira aí, Marcão. Aí, Marcão, não aconteceu isso comigo, então, para mim, eu quero mais que você se vire. Salvador, você está com problema, Salvador? Salvador, você está com problema? Marco Antônio, podemos parar a gravação? Vamos dar um intervalo.